Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos fazer aqui agora uns exercícios que ainda tratam sobre lentes, né? Nessa semana aqui a gente vai tratar mais sobre lentes que são divergentes. Então vamos ver como é que elas funcionam aí na prática, né? Atividade número 1 fala o seguinte, olha só. Um objeto AB encontra-se diante de uma lente divergente, como mostra a figura a seguir. Então a gente tem um objeto aqui AB, a lente divergente, né, e a posição do foco. Lembrando que uma lente divergente ela funciona dessa maneira aqui, ó. Ela é simbolizada por duas setas, né, uma em direção à outra, dessa forma aqui, e o tipo de lente que ela é com as bordas mais grossas e o meio mais fino, né? As bordas são mais espessas e o meio da lente é mais fino, né? Seria esse tipo de lente, que é uma lente divergente. E lembrando que uma lente que é divergente, ela tende a espalhar os raios de luz que recebe, né? Diverge os raios de luz que recebe. Então vamos ver aqui o comportamento. Olha só, letra A. Trace em uma cópia da figura o diagrama de raios de luz notáveis, que lhe permite localizar a imagem deste objeto, fornecido pela lente. E na letra B, a imagem obtida é real, virtual, direta ou invertida, maior ou menor do que o objeto. Então vamos lá. Lembrando que raios notáveis são dois raios de luz que a gente traz a partir do objeto, e a partir desses dois raios de luz, a gente consegue saber onde que é projetada essa imagem. Então, aqui eu já representei uma cópia dessa lente, né, do objeto, para a gente poder desenhar em cima dela. A gente vai utilizar aqui a ajuda de uma régua para poder nos auxiliar aí na construção da imagem. Então, olha só. Os raios notáveis nesse tipo de lente funcionam da seguinte forma. O primeiro raio de luz é um raio de luz que ele vai paralelo a essa linha central, ok? Então vamos desenhar ela aqui, ó. Ela vai paralela a essa linha central, ok? Quando ela bate na lente, o que vai acontecer? Ela vai espalhar, mas ela espalha de que forma? Que o seu prolongamento passe por esse primeiro foco aqui, ó. Então o prolongamento do raio vai passar por esse foco e ele vai espalhar. Então ele vai ficar dessa forma aqui, ó. Ok? Ele vai espalhar dessa forma. E aqui, ó, o seu prolongamento que eu vou representar com linhas pontilhadas aqui, ó, que vai passar pelo foco. Entendido aí, gente? Então aqui, ó, raio de luz, ele está vindo aqui, ó, se espalha. Esse é o primeiro raio de luz, notável. O outro que a gente vai desenhar, ele funciona da seguinte forma. Ele é um raio de luz que ele vai diretamente ao foco, a esse segundo foco aqui, ó. É um raio de luz que vai sair do ponto aqui e vai diretamente a ele, né? Então vamos desenhar aqui, ó. Ele vai vir direto e ao passar pela lente, ele vai se propagar paralelo a essa linha central. Mas eu vou fazer aqui o prolongamento dele aqui só para a gente ter uma ideia. Então ele passa pela lente e ele vai seguir paralelo a essa linha central, né? Então, usando aqui a régua aqui para ajudar, olha só o que acontece com esse raio aqui. Ele vai seguir reto, né? E aí o que acontece? O prolongamento desse raio que está reto, depois que passa pela lente, é que vai nos ajudar a encontrar a imagem que é projetada. Então, com essa linha aqui paralela aqui, ó, o prolongamento dela aqui, que eu vou fazer com essas linhas pontilhadas aqui, é que vai nos ajudar a identificar onde está sendo feita a imagem. Então, olha só. Pela propagação dos raios diretamente, quando passa pela lente,
elas nunca vão se encontrar, ok? Quem que vai se encontrar? É o prolongamento delas que vão se encontrar. Então, com esse prolongamento aqui, com essas linhas pontilhadas aqui, é que a gente vai encontrar a imagem feita. E a imagem é feita onde que elas se cruzam, ou seja, vai ser nesse ponto aqui, ó. Então, aqui que vai ser feita a nossa imagem. Até desenhar ela aqui, ó. Aqui está a imagem do objeto, ok? Então, olha só. É com o prolongamento das linhas desses raios de luz é que é feito a imagem desse objeto, numa lente divergente. Aí ele pergunta assim, ó, isso daqui é a resposta da letra A. Agora a letra B, como que a gente classifica essa imagem? Ela é real ou virtual? Aí relembrando, toda imagem que é feita, né, ou que é projetada através desses prolongamentos dos raios de luz, né, ou seja, ela é feita de forma indireta, essa imagem é do tipo virtual. Então aqui, ó, letra B, ela vai ser virtual, ok? Quando que ela é real? Quando a imagem é feita com os raios aqui diretos, são, né, projetados, ou os raios incidentes diretos que formam ela. Como esses raios nunca vão formar elas nesse tipo de lente, e sim os seus prolongamentos, toda a imagem que é feita com os prolongamentos dessa imagem, ou desses raios de luz, ou seja, com essas linhas tracejadas, ela vai ser sempre virtual. Ela é direta ou invertida, ela está no mesmo plano do objeto, ela não está sendo projetada para baixo. Ela está do mesmo lado aqui que o objeto, para cima, então ela é direta. E depois ele pergunta, ela é maior ou menor do que o objeto? Ó, pela projeção da imagem aqui, a gente vê que ela é menor. Ok? Então, no exercício número 1 aí, a imagem vai ser virtual, direta e menor. Né? Um objeto localizado nesse ponto aqui numa lente que é divergente. Ok, gente? Vamos fazer agora a questão número 2, né, que trata aí também de uma lente que é divergente. Ele fala assim, ó, considere a figura da atividade número 1, né, que foi essa figura aqui. Agora aproxime o objeto colocando-o entre o foco e a lente. Então eu já desenhei aqui a nossa lente divergente e o objeto está entre o foco e a lente. Vocês podem observar que o nosso objeto AB. Aí ele fala assim, trace o diagrama, né, dos raios notáveis, localize onde que vai ficar essa imagem e descreva suas características, conforme foi a atividade número 1 também. Então vamos lá, utilizando a régua aqui para nos auxiliar, vamos traçar os dois raios notáveis dela. Então o primeiro raio notável, ele vai paralelo a essa linha central, ok? Então vamos traçar ela aqui, ó. Ele fica paralelo a essa linha central, ok? Assim que ela bate na lente, ela vai divergir, ela vai se espalhar. Mas como que ela se espalha? Ela se espalha de forma que o seu prolongamento passe por esse foco aqui, ó. Então ele vai se comportar dessa forma aqui, ó. Passando pelo foco é que ele vai se espalhar. Então ele se espalha dessa forma, ok? E o seu prolongamento vai passar pelo foco, ok? Então ele vai se comportar dessa forma aqui, ó. Então o raio está vindo para cá. Esse é o primeiro raio notável, ok? O segundo raio notável, ele sai desse ponto aqui, do ponto A, e ele vai diretamente para esse foco aqui, ó. Então vamos desenhar ele. Ele vai diretamente para esse foco. Assim que ele bate na lente, vamos projetar aqui o prolongamento desse raio de luz. Porque como que a imagem vai ser projetada para o outro lado da lente? Ela vai ser uma linha reta paralela a esse eixo central. Então, ó, a gente usar aqui para nos auxiliar.
a régua, ele vai projetar dessa forma aqui, ó, a linha, o raio de luz vai seguir reto, ok? E o seu prolongamento aqui, ó, para esse lado de cá, é que vai nos ajudar a descobrir onde está a imagem. Então, utilizando a régua aqui, ó, vamos fazer o prolongamento desse raio de luz, que também vai ser reto, em paralelo a essa linha central. Então, olha só, onde que esses raios de luz, né, de forma direta, né, esses raios incidentes de forma direta, quando eles passam pela lente, eles nunca vão se encontrar, né? Um está se espalhando, o outro está seguindo reto. O que a gente usa para poder achar a imagem projetada? É através dos prolongamentos dessas imagens, né, desses raios de luz, desculpa. Onde que eles se encontram é onde que é feita a imagem. Então a imagem vai estar aqui, ó. Deixa eu desenhar ela aqui, ó. Ela vai estar aqui. Ok? Ponto de encontro dela é aqui, ó. Então, aqui a gente já consegue classificar essa imagem, olha só. Se a gente for pegar lá da atividade número 1, ele pergunta lá, a imagem é real ou ela é virtual? Ora, toda imagem que é feita de forma indireta, ou seja, com os prolongamentos de raios de luz, né, numa lente divergente, toda imagem que é feita com essas linhas pontilhadas aqui, ó, tracejadas, essa imagem a gente fala que ela é virtual. Ok? Virtual. Ela só vai ser real se esses raios de luz diretos aqui se encontrassem. Ok? Aí ele pergunta, a outra forma de classificar, ela é direta ou ela é invertida? Ó, ela está para o mesmo lado do objeto, tá vendo? Ela não está para baixo. Se ela tivesse para baixo, ela seria invertida, mas como não está do mesmo lado, então ela é direta. Ok? E a outra questionamento se ela é maior ou menor do que o objeto. Ora, pela projeção da imagem aqui, a gente vê que ela é menor do que o objeto, tá vendo? Ela é menor. Tranquilo? Então, essa daqui é a projeção da imagem, né? O diagrama que representa a imagem. Traçando os raios notáveis, né? E aqui é a classificação dessa imagem. Ela é virtual, direta e menor. Aí ele pergunta assim, observando os diagramas que você traçou nas duas atividades, tanto na primeira como na segunda, qual conclusão pode ser tirada sobre a natureza e o tamanho da imagem fornecida por uma lente que é divergente? Olha, tanto pela atividade número 1 como pela atividade número 2, né, o objeto estando afastado aqui ou ele estando muito próximo aqui à lente, a gente pode perceber que a classificação é a mesma. Se a gente vê lá da atividade número 1 também foi virtual, direta e menor. Então é essa conclusão que a gente chega, né? Numa lente que é divergente, toda a imagem que vai ser produzida praticamente, né, vai ser essas características. Né? Pode ter situações aqui que talvez a imagem fique bem menor ou fique considerando aqui a projeção dos raios de luz notáveis aqui, a gente vai ver que a imagem nunca vai tender a ser maior do que o objeto, né, já que ela é feita por esses prolongamentos. Então, indiferente da posição do objeto, se ele está mais distante, se ele está mais perto, toda a imagem produzida vai ser menor. E, como é feito por esses prolongamentos, ela vai ser virtual, né, e direta. Essa vai ser a classificação de toda a imagem que for projetada por uma lente divergente. Tranquilo, gente? Vamos fazer agora a atividade número 3. Atividade número 3, ela trata aí de imperfeições ou deformações que podem ocorrer no globo ocular, né, alterando aí como que a gente enxerga
os objetos. Então, olha só, muitas pessoas não enxergam nitidamente os objetos em decorrência de deformação do globo ocular ou de acomodação defeituosa do cristalino. O cristalino seria uma parte aqui frontal aqui do olho, onde que recebe os raios de luz. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas enunciadas, na ordem que aparece. Então vamos analisar aqui. Aqui, para algumas pessoas, a imagem de um objeto forma-se à frente da retina. A retina é uma parte do olho que está localizada aqui atrás, né? Está indicando aqui. Então, a imagem é feita antes de chegar nessa retina, igual que está mostrando aqui, conforme ilustrado na figura. Ok. Esse defeito de visão é chamado de... Todo raio de luz, né, que entra aqui pelo olho e eles se cruzam antes de chegar na retina, isso daqui é uma imperfeição que a gente chama de miopia. Vamos ver aqui, ó, miopia. Ok? E sua correção é feita com lentes. Olha só, para corrigir esse tipo de raio de luz aqui, a gente tem que colocar uma lente, né, no olho aqui, de forma a espalhar esses raios de luz, né? Então, ele vai espalhar esses raios de luz e aí, quando passar pelo olho, ele vai tentar focar esses raios de luz, mas só que como eles vão estar mais espalhados, o foco dele vai se aproximar mais da retina. Então, seria uma lente que espalha, uma lente dessa forma aqui, ó. Ou seja, uma lente divergente, porque quando o raio de luz passar, ele vai tentar jogar o raio espalhando aqui, o raio de luz, né? Para cá e para cá. O que vai acontecer? O olho vai fazer o foco dele, mas só que de forma agora até encontrar lá na retina, né? Os raios de luz passam aqui, ó, de forma que vai se formar aqui na retina, aqui, ó. Aí corrige nessa imperfeição aqui. Então, a lente que é usada aqui é uma lente divergente. Vou escrever aqui, ó. Divergente, ou seja, uma lente que espalha os raios de luz, né? Ok, gente? Vamos ver aqui o segundo. Em outras pessoas, os raios luminosos são interceptados pela retina, os raios luminosos são interceptados pela retina antes de se formar a imagem. Então aqui, ó, os raios de luz passam pela retina e é formada o foco dela aqui atrás, ó, e não em cima da retina, tá vendo? Os raios de luz passam pela retina e se forma aqui atrás, ó, conforme é representado na figura. Esse defeito de visão é chamado de... Toda imperfeição dessa daqui, ou seja, diferente do outro olho que a gente ouviu, a gente chama esse defeito aqui de hipermetropia. Vamos escrever aqui, ó. Hipermetropia. Ok? Hipermetropia. Aí ele fala assim, a correção é feita com qual lente? Ora, a gente tem que colocar uma lente que ele tente fazer o foco, antecipar esse foco, para ele ser feito na retina. Então ele vai ser feito com esse tipo de lente aqui, ó. É uma lente que é assim, ó. A gente chama de uma lente que é convergente. Ou seja, depois que os raios de luz passam por ele, ele tenta converger os raios de forma que o foco seja formado bem em cima da retina, né? Então o raio de luz passa aqui, ele vai tentar aproximar mais ainda os raios de luz, né? Ou seja, na hora que passar pelo olho,
como ele vai focar esses raios de luz, o foco vai diminuir até pegar na retina realmente. Estou representando aqui de uma forma mais simples aqui, mas o que ele tenta fazer é isso, né? Corrigir essa imperfeição aqui. Então, o tipo de lente que a gente usa aqui é uma lente convergente. Convergente. Ou seja, a lente vai tentar aproximar mais os raios, né? Fazer o foco aqui, antecipar esse foco de forma que ele seja feito na retina. E aí ele fala, aí ele dá as alternativas aqui, ó, né? Se a gente for pegar aqui, ó, miopia, a gente corrigir miopia é uma lente divergente. Para a gente corrigir hipermetropia é uma lente convergente. Então aqui, ó, qual a alternativa aqui que nos dá essa relação? Miopia, aqui, ó, miopia divergente, hipermetropia convergente. Então seria a nossa letra E, a solução aqui. Uma imperfeição diferente que foi citada aqui é essa daqui, ó, presbiopia. O que é presbiopia? Presbiopia é uma particularidade dessa imperfeição hipermetropia, né? Ou seja, é o que a gente chama de vista cansada. A pessoa tem dificuldade tanto de ver de perto como dificuldade de ver de longe, né? Hipermetropia é a dificuldade de ver objetos que estão próximos. E miopia é a dificuldade de ver objetos que estão longe. Então, presbiopia é, de certa forma, como se juntasse um pouco dessas duas, né? A dificuldade tanto de ver de perto como de longe. Presbiopia é o que a gente conhece popularmente aí também chamado de vista cansada. Mas a resposta que corresponde aqui às imperfeições e às lentes que são usadas vai ser a letra E. Miopia divergente, igual que a gente viu aqui, né? Miopia é uma lente divergente. E hipermetropia, uma lente convergente. Tranquilo, gente?